Salve, salve, alunos da Multiprofissões. Professor Vinícius Anjos aqui na voz para mais uma aula nessa distinta plataforma de vídeos chamada YouTube. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, tá? Para você que está chegando agora, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário é agora que você está me ouvindo, mas fica aqui os meus abraços virtuais, tá bom? Antes de começar a aula de hoje, eu quero passar algumas informações que serão de extrema relevância no decorrer desse lockdown, né? Como você já sabe, foi decretado pela Prefeitura de Aparecida que nós ficaremos uma semana sem abrir o comércio, né? E não é nada de assustador, não é nada de muito grave. Aliás, nós já passamos por essa fase, nós já passamos por esse período, né? Então não tem nada de novo nessa questão do lockdown, né? A diferença é que agora nós ficaremos por 7 dias, podendo ser então renovado por mais 7 dias. É a informação que nós temos da prefeitura, não é? E aí eu quero deixar claro para vocês que durante esse período de lockdown nós estaremos funcionando normalmente aqui do horário das 8 da manhã até as 9 da noite, todos os dias. Tá? Isso para dar suporte a todos vocês, tá? Que vão estar fazendo aula remota, vão estar fazendo aula aqui pelo YouTube, né? Então essa é a maneira que a gente encontrou. Nós vamos gravar essa aula, né? E disponibilizar essas aulas para vocês. E aí no final dessas aulas a gente sempre traz uma atividade. Tá? Então você vai pegar aí essa atividade no final desse vídeo, vai estar lá, são 6 questões apenas. Você vai responder e apresentar na escola assim que a gente voltar, porque quando a gente voltar, você vai, através dessa atividade, conseguir a sua presença no curso dessa semana, tá bom? Então, recapitulando, você faz a atividade que nós deixaremos no final aí da nossa aula e traz essa atividade para a gente, que você ganha a sua frequência no curso, tá bom? É muito importante que você faça, tá bom? Lembrando que essa aula vai ser aula para todos os cursos, tá bom? Independente se você cursa administração, se você cursa informática ou farmácia, essa aula vai ser geral, tá bom? E hoje nós falaremos aí sobre a revolta das vacinas. Tá? Eu quero te mostrar que o Brasil já passou por um contexto parecido a esse que nós estamos vivendo hoje, inclusive alguns piores ainda por cima, né? Eu quero te mostrar como que a desinformação foi peça fundamental para desencadear essa revolta, e eu quero te mostrar o quanto que as coisas estão interligadas de lá até os dias de hoje, né? Para quem não sabe, o Brasil já teve uma revolta, as pessoas não queriam se vacinar. Não está muito diferente de hoje, tá? Mas por conta da desinformação. Então, iniciando aqui a nossa aula, vamos então entender aqui o que foi essa tal revolta da vacina ocorrida no ano de 1904 no Brasil, né? A revolta da vacina foi uma rebelião popular contra a vacina antivaríola, ocorrida no Rio de Janeiro em novembro de 1904, né? Então, só para você entender, o Brasil nessa época sofria com diversas doenças, né? A gente tinha epidemias de varíola, a gente tinha epidemias de febre amarela e a gente tinha epidemia de cólera, né? A varíola ela é transmitida pelo contato humano, a cólera é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo mosquito da dengue, e a febre amarela é transmitida pela pulga do rato, né? Então, esse é o cenário do Brasil em 1904. A gente vivia epidemias de doenças praticamente todo mês, né? E só para contextualizar, nessa época, a capital do Brasil era o próprio Rio de Janeiro. Então, se você não sabe, o Brasil já teve 3 capitais antes de ter essa de Brasília, que foi o quê? Salvador a primeira, Rio de Janeiro a segunda, São Paulo a terceira e depois veio Brasília, né? Então nessa época, 1904, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, né? E o Rio de Janeiro foi uma cidade que cresceu sem controle algum,
Eles receberam bastante pessoas, né, durante alguns anos anteriores a 1904, como muitos nordestinos saíram do Nordeste e foram tentar a vida no Rio de Janeiro. Já nessa época, a gente teve os escravos que foram para lá também, né? Então, assim, a cidade cresceu totalmente desordenada, e por causa desse desordenamento, era comum que as pessoas vivessem em casas compartilhadas, né? Então tinha uma estrutura que eles chamavam de cortiços, que era um casarão que eles dividiam em 10 casas menores e colocavam 10, 12 famílias. Né? Não existia o mínimo de saneamento básico, não existia o mínimo de acomodação, não existia o mínimo de educação entre essas pessoas, porque tinha lixo e tudo mais, né, nas ruas, e isso tudo vai culminar nessas tal epidemias de doenças. Inclusive, se a gente trazer para os dias atuais, pelo SUS, nós temos alguns fatores que vai trazer também ao aumento da proliferação de doenças. Então, os mesmos fatores que influenciavam naquela época, os mesmos fatores que influenciavam a essa proliferação de doenças, são os mesmos fatores que vão estar influenciando a proliferação de doenças hoje em dia na nossa sociedade. E pelo site do SUS, pela nossa saúde pública, esses são os fatores que eu vou te mostrar agora. Primeiro, você ter acesso a saneamento básico. Né? A quantidade de doenças pode aumentar se você não tiver acesso a saneamento básico, ou seja, rede de esgoto e água tratada. Né? Provavelmente aí no setor onde você mora ou até mesmo na sua casa tem água de cisterna, né? Que as pessoas costumam dizer que é uma água mais pura, erroneamente, né? Essa casa de cisterna é uma casa que não tem acesso a saneamento básico. Tudo bem, a gente vai falar que a água de poço, água de cisterna é uma água que não tem contaminação, uma água que não tem cloro. Mas a gente está no meio de uma cidade, que a sua cisterna provavelmente pode ter sido construída no mesmo setor, ou no mesmo lote, ou na mesma quadra que tem 2 ou 3 fossas. Né? Então, essa história de que a água tratada, de que a água de cisterna ela é uma água mais pura, não é tão verdade quando você mora em cidade. Você ter acesso a saneamento básico, morar em regiões onde o esgoto não corre a céu aberto, onde os bueiros não entopem, onde essa água não entra na sua casa, facilita que você se proteja de diversas doenças. Né? As verminóides e parasitas, como a ameba e entre outras coisas, estão incluídas aqui no saneamento básico. É o exemplo mais clássico que eu consigo te elencar aqui em relação ao saneamento básico. O segundo ponto, segundo o SUS, que vai fazer com que as doenças aumentem bastante, é a densidade populacional, ou seja, a quantidade de pessoas que vivem em determinada região pode ocasionar que diversas doenças sejam transmitidas com mais facilidade. Um exemplo clássico que eu posso utilizar: você vai em uma feira e lá existe um mosquito Aedes aegypti. Quanto mais pessoas tiver ali naquela feira, mais disponibilidade esse mosquito vai ter para picar mais pessoas e transmitir mais doença. Por outro lado, pessoal, existem alguns estudos que falam já nos dias atuais que se o Covid-19, ou seja, o coronavírus, não tivesse surgido lá na China, talvez ele nem teria virado pandemia. Porque a China é um dos países mais populosos do mundo, ou seja, quase 50% da população mundial, os 7 bilhões de habitantes que tem na Terra, vivem naquela região ali do Paquistão, da China, da Índia. Eu trouxe aqui para vocês um slide que vai tratar exatamente só dessa densidade populacional. Ou seja, metade do mundo vive lá nessa região onde habita a China, o Tibete, o Camboja, o Paquistão, dentre outras coisas. Né? Então, fica aqui o ponto do SUS: densidade populacional aumenta a proliferação de doenças. Tá bom? A alimentação também vai influenciar. Essa talvez seja a afirmação mais clichê de todas, que é a que eu vou colocar aqui, mas é preciso que a gente pontue também, porque segundo os estudos que já fazem na área da nutrição, se a gente conseguisse consumir todo tipo de vitamina que a gente precisa, é provável que a gente teria doenças reduzidas ao pó, muitas doenças reduzidas ao pó.
Mas o fato é que a nossa dieta, ela é baseada em arroz, feijão, carne, ovos e verduras, o que é muito pouco, né? O que oferecem para a gente uma gama muito pequena de vitaminas, né? Sem contar que muitas vezes a gente consome alimentos que já estão até impróprios para o consumo, né? De repente a gente vai no supermercado e vê que o tomate está passando um pouquinho, mas mesmo assim a gente leva. Aquela melancia que a gente compra, leva para casa, que já tá passando do ponto, né? E se eu fosse pegar exemplos mais extremos também, pessoal que vive em regiões de lixão, que costuma aproveitar bastante esse tipo de alimento que já passou do ponto para consumir, é um clássico aqui que a gente pode elencar. E várias outras coisas também que a gente vai consumir que também já está impróprio para o consumo, né? Como por exemplo os salgadinhos da vida, muitas vezes ele é frito em gorduras que já estão sendo utilizadas há muito tempo. Então a nossa alimentação, ela é uma alimentação que a gente pode elencar como uma alimentação pobre de vitaminas, né? Então essa questão vai aumentar aí a proliferação das doenças, né? Moradia também, as questões de moradia, né, vão influenciar. Saiu pesquisas e mais pesquisas elencando do porquê que nas favelas do Rio de Janeiro não tinha como você fazer isolamento social. Por quê? Porque você tinha casas de 2, 3 cômodos que moravam 12, 15 pessoas, até 18 pessoas. E isso, muitas casas não tinha nem água para a mais básica das higienes, que é lavar a mão com água e sabão, né? Então a questão da moradia vai influenciar bastante também, né? E aonde é que você consegue o seu trabalho, aonde é que você consegue a sua renda, as condições que você é exposto ali ao seu trabalho também influencia na proliferação de doenças, ou seja, te deixa mais vulnerável a ficar doente. Estou te mostrando isso porque essas condições são as condições que fizeram a revolta da vacina, que fizeram a proliferação da revolta da vacina, e até o dia de hoje a gente está assim. Eu peguei aqui algumas imagens para mostrar para vocês, e todas essas imagens aqui, quando eu mostro de impacto, muitas vezes as pessoas acham que são imagens de muito distante, mas não é. Olha aqui, ó, essa imagem que você está vendo nesse canto aqui é uma imagem do córrego Botafogo em Goiânia, né? Ou seja, lá atrás da rodoviária de Goiânia, o córrego Botafogo ele é assim. Então você observa a questão do saneamento básico aqui que não está das melhores. Ai, cortem também. Covid, né? Brincadeira, meninos. Essa outra imagem que você está vendo aqui é uma imagem de uma família em Aparecida de Goiânia, né? Não sei se você está sabendo, mas vai ter o sorteio dos apartamentos populares, e essa família é uma das famílias que saiu no Jornal Diário de Goiás, né, com as pretendentes. Porque a casa você tem aqui 2 cômodos, dividem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 pessoas. Ainda tem um cachorrinho aqui para acompanhar, né? Opa! Ainda tem um cachorrinho aqui para acompanhar, né? Aqui, essa foto central é a Feira Hippie de Goiânia, esse daqui é o lixão de Aparecida de Goiânia, e aqui eu trouxe também esses alimentos para poder elencar como às vezes a gente compra alimento bem assim, porque está em promoção e esse tipo de coisa acaba levando para casa. Então só nessa imagem aqui que você está olhando, a gente percebe as questões. Então, só nessa imagem aqui que você está olhando, a gente percebe as questões de saneamento básico, as questões de moradia, as questões da densidade populacional, as questões de renda e trabalho, que as pessoas trabalhando no chão, e a questão da alimentação. Isso tudo próximo a gente, sem a gente precisar sair de casa e imaginar, talvez, que isso é lá numa favela do Rio de Janeiro. Não, isso que eu estou te mostrando, essas imagens que eu estou te mostrando, é Goiânia, tá? Isso aí é Goiânia e Aparecida de Goiânia, beleza? São as mesmas condições da revolta da vacina. Mas aqui, qual é a parte que vai entrar então aqui? A desinformação, e vai culminar na revolta da vacina. E aqui, pessoal, além de a gente ter essas condições aqui, eu trouxe também a densidade populacional, né, lá da China. Lembra que eu estava falando para vocês no slide anterior que a respeito da densidade populacional, que se o Covid-19 não tivesse surgido na China, talvez ele não tivesse virado pandemia? Pois é, essa imagem aqui elenca muito bem o que eu estava comentando com vocês.
Então, ó, o vermelho é 50% da população e o outro azul também é 50% da população. Você tem, dos 7 bilhões de habitantes que existem no mundo hoje, 50% vivem nos países do Irã, Afeganistão, Paquistão, Índia, Nepal, Butão, Sri Lanka, Bangladesh, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, Myanmar, Laos, Camboja, Vietnã e Tailândia. Aqui você pode até elencar para mim e dizer que são muitos países para dividir assim, a população do mundo inteiro. Mas eu preciso te lembrar que no mundo inteiro existem 398 países, fora o Vaticano e a Palestina. Só na África são 57 países, só na África. Né? Então você tem metade do mundo espalhados por esses tantos países, 300 lá vai porrada de países, e 50% está ficando em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 países. Tá? Você pega 398 países, tiram 17 e aí eles estão competindo. Quem tem mais população do outro? É muita gente para 17 países, viu, pessoal? Então fica aqui elencado para você entender do porquê que o Covid saiu da China. Né? Se a questão da densidade populacional é um dos fatores que vai aumentar a proliferação de doenças, ela nasceu no lugar certo para poder ir para o mundo inteiro. Então é o seguinte, pessoal. Todos esses fatores, a gente elencando nos nossos dias atuais, tá, são os mesmos fatores que causaram a revolta da vacina e eu volto a falar. Né? Porque agora que eu vou comentar da revolta da vacina, eu quero que você entenda do porquê a desinformação foi tão grande. Por que a desinformação foi tão efetiva para fazer com que as pessoas se revoltassem? Né? Então, vamos já comentar dos motivos que levaram à revolta da vacina e suas desinformações. Como eu já disse, a cidade do Rio de Janeiro era a capital do Brasil e foi uma cidade que cresceu desordenadamente, porque recebeu fatias muito grandes de pessoas, tá? Durante períodos curtíssimos de tempo. Tá? E pelo fato dessa cidade ter crescido desordenadamente, nós teremos problemas tanto de organização estrutural e problemas como saneamento, como falta de informação e tudo mais. Nós chegamos a tal ponto de crescer desordenado que o Brasil era muito mal visto lá fora, o Brasil era muito mal visto no exterior por conta da cidade do Rio de Janeiro. Nós tínhamos a fama de ser um povo sujo e as pessoas que moravam lá fora, em outros países, não queriam vir para o Brasil por conta disso, por conta dessas epidemias de doenças, né? Inclusive, se você morasse aqui nessa época que você quisesse visitar o exterior, você tinha que ir lá em Buenos Aires, na Argentina, e depois você ia para a Europa, porque os navios não entravam aqui. Tá? Então, eles tinham medo de chegar e ficar doentes. Então, o que vai fazer com que essa cidade cresça assim tão desordenadamente mesmo? Primeiro, em 1888, alguns anos antes da revolta da vacina, foi assinada a Lei Áurea. E a Lei Áurea foi a lei que libertou o cidadão negro escravizado, né? Só que essa galera somava 70% da população brasileira. E o governo federal não deu nenhuma assistência para esse pessoal, entendeu? Não deu nenhuma assistência para esse pessoal. Então, fica aí o cidadão negro jogado na sociedade, sem achar o caminho do emprego, sem achar o caminho da escola, e sendo vítima de um preconceito muito forte que até os dias de hoje ainda tem, só que um pouco menor. Né? Então, para onde você acha que esse pessoal foi? Eles foram basicamente expulsos de algumas fazendas e vão para a cidade. Na cidade, eles sofrem preconceito e eles vão para onde? Eles sobem um morro e começam a fazer as pequenas favelas. Tá bom? Então, primeira coisa que vai chegar no Rio de Janeiro assim, que já vai aumentar a população. Os escravos que foram libertados um pouquinho antes da revolta da vacina. 1888. 12 anos depois de 1888, rolou a Guerra de Canudos, né? E o que foi prometido lá para os cidadãos, para os soldados da guerra? Foi prometido que os soldados, assim que eles voltassem da guerra, tivessem vencido a Guerra de Canudos, eles ganhariam casas no centro da cidade do Rio de Janeiro.
Essa promessa ela não foi cumprida também, isso em 1897. E aí a situação dos morros, das favelas, que já tinham gente morando lá, que eram os escravos, ficou um pouquinho pior, porque esses soldados subiram um morro também e foram construir suas casas lá em cima, formando de novamente outras favelas, aumentando a quantidade de favelas, né? Inclusive, se você não sabe, uma curiosidade, favela é o nome de uma planta, sabia? É uma planta que dá lá na Bahia. E lá na Bahia, quando rolou a Guerra de Canudos, os soldados conheceram um morro chamado de Morro da Favela, por causa da quantidade de plantas que tinha lá e tudo mais. E quando eles voltaram, perceberam que tinha essa planta também nos morros que eles foram construir os barracos deles, as casas deles lá, e apelidou de favela. Então daí que vem o nome favela, tá bom? E outra, né, a quantidade de nordestinos que veio fugindo da seca em 1900, teve uma seca gigantesca no Nordeste e esse pessoal foi migrando aí para o centro da cidade do Rio de Janeiro também, né? Então, ou seja, olha a quantidade de pessoas que recebeu a cidade do Rio de Janeiro, né? Essas pessoas não tinham acesso a saneamento básico, essas pessoas estavam envolvidas num calor de 40 graus, como é o litoral do Rio de Janeiro, não existia geladeira, essas pessoas vinham todo dia os seus alimentos estragarem, sendo atrativo ali para ratos, insetos, barata, mosquitos, né? Água parada. Como não tinha saneamento básico, as pessoas cuspiam na rua, as pessoas urinavam na rua, defecavam na rua. Então você imagina a quantidade de doenças que isso não atraiu para aquela população. E o detalhe, você lembra dos cortiços que eu falei no começo dessa aula? Você lembra desses cortiços? Então, esses cortiços eram basicamente o quê? Eram casarões que moravam uma família de 5 pessoas, que foi dividida entre 10, 15 outras casinhas pequenininhas que passavam a abrigar mais de 16, 17 famílias de 5. Então, você imagina aqui como é que estava a situação, né? Aí o negócio começou a ficar tenso, a questão das doenças lá no Rio, na cidade do Rio de Janeiro, né? E isso tudo, o poder público nessa época também não tinha tanta força para acabar com essas doenças. Então, da onde saem as ações para que o governo brasileiro comece a cuidar da saúde da população? Quando a filha do presidente do Brasil, que nessa época era o Rodrigues Alves, morre. Ou seja, o presidente do Brasil teve uma filha, o presidente do Brasil, Rodrigues Alves, a filha dele morreu de febre amarela, né? Então isso vai fazer com que haja uma mobilização por parte das autoridades públicas para tentar combater essas doenças. E isso também foi, digamos assim, motivado pelo fato de que quando a filha do presidente morre, isso reverbera no mundo inteiro, né? Então, ou seja, o mundo começa a ver o Brasil com olhos ainda piores. Então é o que faz o governo brasileiro tomar atitude. E aí vai entrar, para a revolta da vacina, vai entrar um personagem muito importante, né? Que é o Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz foi convidado pelo presidente da República, o Rodrigues Alves, a combater as doenças, ser ministro da Saúde, ajudar no combate a essas doenças, né? E esse Oswaldo Cruz que eu estou falando para você é o mesmo Oswaldo Cruz, fundador da Fiocruz, ou seja, Fundação Oswaldo Cruz, que está desenvolvendo as vacinas de hoje. Bom, então aqui você já entendeu o pessoal aqui como é que estava a cidade do Rio de Janeiro e já entendeu que o Brasil já começou também a querer acabar com essas doenças, né? Só que o povo começa a ficar insatisfeito, porque agora é que entra a parte da desinformação. Lembra do que é transmitido essas 3 doenças? A varíola, a cólera e a febre amarela? Uma é pela pulga do rato, a outra é pelo mosquito e a outra é por contato humano? Pois é, guarda isso aí na sua cabeça, porque é agora que a coisa começa a ficar interessante. O Oswaldo Cruz, quando ele vê que ele pode acabar com as doenças e ele vê o porquê que essas doenças existem, ele começa a querer combater os fatores que vão levar às doenças, né? Então, o primeiro ponto, o que eles fazem? Eles pegam e vão tentar combater a quantidade de mosquitos, né? Através dos famosos fumacês que existiam até o dia de hoje. A diferença é que os fumacês daquela época eram os homens que andavam com as mochilas nas costas. Então, ele contratou essa equipe de fumacês e começou a sair pela cidade,
Só que nós estamos falando do Brasil que tinha 80% de sua população analfabeta, de gente que veio do interior do Nordeste, que gente que saiu das senzalas, né? Gente que nunca tinha ouvido falar de um fumacê, gente que nunca tinha ouvido falar que o mosquito causava doenças. Então você imagina essa população tendo que receber obrigatoriamente um cara com uma mochila esquisita nas costas, entrando na sua casa e batendo fumaça em tudo. Então a população ficou meio que insatisfeita, porque não sabia para que era, não sabia que era para o bem, não foi informada essa população do para que servia, e eles eram obrigados a abrir as casas deles, né? Então, assim, o nível de desinformação, e o nível de irritação da população também, A população já começou a ficar meio assim nessa época, né? Vem agora o ponto 2. O ponto 2. Lembra que eram 3 doenças? Pois é. Dessas 3 doenças, a febre amarela era a que tinha mais condições assim de ser combatida, porque afinal de contas a filha do presidente morreu dessa doença. E a febre amarela, quem transmite a febre amarela é a pulga do rato, né? Ou seja, a pulga do rato transmite a febre amarela. Então, o que eles pensaram? Vamos acabar com os ratos, que aí a gente acabando com os ratos, a gente consegue diminuir a quantidade de infecção por febre amarela. Só que eles pegaram e espalharam pontos na cidade. Então, ou seja, a gente vai agir em conjunto com a população. E aí, o que a população vai fazer? A população vai caçar ratos para a gente e vai trazer até esses pontos de coleta. Só para você entender, existiam pontos de coleta de rato na cidade. Então, se você fosse morador, você poderia caçar esse rato e levar lá nesses pontos de coleta. Que você recebia dinheiro por isso. Você recebia por caçar esses ratos e levar lá. Só que não deu muito certo a coisa, tá? Não deu muito certo a coisa, porque teve gente que começou ao invés de caçar os ratos, começou a criar esses ratos para poder levar lá e vender. Então, através disso, muita gente foi presa inocentemente, e a população também não sabia por quê, né? Lembrando que a gente está aqui na insatisfação popular número 2. Muita gente não sabia por que estava sendo presa, e a população já começou também a se esquentar um pouquinho mais com isso. Aí vem a segunda parte, que vai ser a coisa mais revoltante para eles, né? Que como eles tentaram caçar os ratos, vou colocar a população para caçar os ratos, e não conseguiram um sucesso, eles mesmos começaram a caçar os ratos, né? Ou seja, eles mesmos, o poder público começou a caçar os ratos. Então eles iam na casa das pessoas e na intenção de detetizar a casa. Só que tinha casa que não tinha condições de ser detetizada, né? Então eles pegavam, analisavam a casa, via que a casa estava dando muita infiltração, via que a casa tinha pontos que estava oco demais, estava muito próximo ali aos bueiros. Então falava, essa casa não tem condições de ser detetizada. Pegava, destruía-se a casa e o pessoal ia para a favela. Então, ou seja, eles derrubavam a casa da pessoa e a pessoa não tinha mais para onde ir, que subia a favela. Detalhe, o ponto 3 vai falar exatamente disso. Por quê? Lembra que o Brasil era visto como um Brasil antiquado e atrasado, que ninguém queria vir para cá? Pois é, o presidente do Brasil, tentando modernizar a cidade, utilizou essa desculpa da detetização das casas para poder desabrigar essa população. Então, ou seja, eles pegavam o pessoal, né, pegavam as casas, diziam que as casas não poderiam ser detetizadas, derrubavam a casa dessas pessoas para poder enlarguecer as avenidas do Rio de Janeiro, e aí o que acontecia era que essa população ia cada vez para a favela. Então, assim, população sem saber de nada, né? Até agora sem saber de nada, totalmente desinformada e já bem irritada. Veio o último ponto, que foi o estupim da revolta, que foi a vacinação contra a varíola, né? Decretaram nessa época a vacinação obrigatória de varíola. Só que a vacinação obrigatória da época não era como os dias de hoje, que hoje, quando você deixa de tomar uma vacina obrigatória, você pode perder seu emprego, você pode perder uma vaga da universidade. Lá nessa época não. Então se decretou a vacinação obrigatória. O que acontece? Iam entrar 3 pessoas na sua casa, 2 oficiais, né, 2 policiais, e ia entrar um agente de saúde para poder aplicar a vacina em você à força, ou seja, aplicar a vacina no seu ombro à força.
Tinha gente nessa época, pessoal, como a população analfabeta, que não tinha ouvido falar do nome vacina, nunca viu o nome de vacina. Então você imagina que esse povo querendo esse povo tomando uma agulhada no braço sem saber para que era, porque não foi informado. Então o nível de desinformação altíssimo aqui e o nível de irritabilidade das pessoas também altíssimas aqui, né? O que acontece nessa época? Por que as pessoas ficam revoltadas? Porque nós estamos falando de 1904. Em 1904, a população se vestia muito diferente do que se veste hoje em dia, né? Então, ou seja, você colocar os seus ombros de fora era você estar literalmente nu, né? Então, você tá com o ombro de fora era você estar nu. Agora, você imagina como é que era na cabeça de quem não conhecia esse procedimento de vacina ter que assistir 2, 3 homens entrar em suas casas, pegar a sua filha pelo braço, pegar a sua esposa pelo braço, deixar ela nua, porque o ombro visto era um símbolo de nudez, e depois aplicar uma vacina à força. Então, isso revoltou a população que não sabia que aquilo era para o bem deles, né? E essa população desceu esses morros com uma violência que durou 6 dias dessa revolta, né? Então elas foram para a rua, derrubaram bondes, elas derrubaram carros que tinha na cidade, elas enfrentaram os policiais. Foram 3 dias de revolta, o negócio saiu tão do controle que quase que o exército brasileiro teve que tomar o poder para poder conter a revolta, que só parou depois que o presidente Rodrigues Alves retirou ali o decreto que obrigava a vacina e conscientizou a população, obviamente, né? Então aqui, pessoal, ficou claro para vocês, né? Aqui eu estou mostrando para vocês alguns detalhes sobre o Rio de Janeiro. Aqui eram as ruas do Rio de Janeiro, as ruas estreitíssimas, pequenininhas, né? Isso daqui é uma família que morava num cortiço da região, né? Isso daqui é o Oswaldo Cruz, o fundador da Fiocruz, e esse daqui é o Porto do Rio de Janeiro, que nessa época funcionava sem fiscalização nenhuma, beleza? Então assim, pessoal, nós temos a revolta que foi causada pelos mesmos fatores que a gente vive nos dias atuais, né? E também em questão da desinformação. Sobre a desinformação dos dias atuais, eu preciso te contar que tem mensagens que você recebe no seu Facebook, tem mensagens que você recebe no seu WhatsApp, que são de pessoas que estão interessadas com que você não tome vacina, né? Então, como por exemplo, existem os movimentos anti-vacina, gente que não quer que você se vacine, gente que não quer que você fique informada sobre tal assunto. E é essa galera que começa a produzir nos nossos dias atuais as fake news que vão dizer que vacina tem chip para poder te rastrear, que vão dizer que vacina é para matar idoso, que vão dizer que vacina tem célula de dinossauro, tem célula de jacaré, e se você tomar você vai ter muitos efeitos adversos e não sei o que. Tudo isso super faturado, tudo isso super inflado, tudo isso notícias falsas para tentar com que você fazer com que você fique desinformado, né? E tem muita gente que está caindo nessa. Tem muita gente que está caindo nessa. Para você ter ideia do que eu estou falando, tem gente que acha que as fake news elas são apenas mentiras que alguém inventa e soltam nas redes sociais. Mas não, as fake news tem empresas e organizações que são dedicadas à produção dessas coisas, né? Então, passando aqui bem rápido para poder só elencar para vocês. E esse movimento de anti-vacinas, que produz boa parte das fake news para tentar motivar a população a não ir se vacinar, conseguiu fazer com que muitas doenças ameaçassem de volta ao Brasil, né? Então nós temos doenças aqui, como por exemplo a varíola que foi um grande fator dessa revolta aqui, que foi erradicada em 1980, ela corre o risco de voltar porque tem gente que não está se vacinando. Então eu trouxe aqui para vocês algumas doenças também, tá, que estão ameaçando o Brasil e alguns países da América Latina, né, por conta desses movimentos anti-vacinas, tá bom? Algumas doenças combatidas por vacina. Primeiro, a varíola, que foi erradicada em 1980, né? A varíola é essa doença aqui, tá? A varíola é causada por uma bactéria que se infiltra na sua pele e que vai causar muito desconforto,
né? Então, sintomas de varíola, você tem febre, você tem desconforto geral, você tem dor de cabeça, fadiga, dores nas costas e vômitos, tá bom? Dentre as complicações da varíola, você tem artrite, você tem encefalite, que é o seu cérebro inchar, infecção ocular, pneumonia, formação de cicatrizes, sangramento intenso, infecção cutânea, morte, né? Se bem que a morte não é bem uma complicação, é uma consequência bem severa, né? Você tem complicações como convulsão e ainda por cima cegueira, né? Como eu disse, a varíola foi erradicada do Brasil em 1980, porque todo recém-nascido recebe um combo de vacinas. E dentre essas vacinas que todo recém-nascido recebe, a da varíola é uma delas, tá bom? Então aí do porquê que a gente não vê essa doença hoje em dia. Mas tem gente ainda que está duvidando e tem gente que acha que não. A varíola ela foi erradicada da América Latina, ela não deixou de existir, então ela pode voltar sim. E você imagina você conhecer alguém que fique nessas condições. Complicado, não é? Próxima doença. Difteria. A difteria é uma doença causada por uma bactéria, também uma bactéria, tá? Essa bactéria ela fica presente em superfícies sujas, onde a gente tem muita incidência de insetos como barata e tudo mais, e você acaba contraindo essa bactéria. Então, quando você contrai essa bactéria, o que vai acontecer com você? Pode acontecer que você crie uma membrana grossa na sua garganta, aqui, sua membrana grossa e acinzentada nas suas amígdalas, né? Você vai ficar com um gosto metálico na boca e vai estar raspando uma na outra. Essa massa cinzenta, essa massa branca é causada porque existem nas suas amígdalas, agora que você contraiu a difteria, milhares e milhares de micro-organismos vivos, ou seja, outras bactérias que estão ali nas suas gargantas. Por causa disso, causa rouquidão, né? Os seus glândulos, os linfônodos ficam inchados, causando aumento do seu pescoço, dificuldade em respirar, corrimento nasal, febre, calafrio e mal-estar. Dentre as complicações estão aí a miocardite, né? Que são problemas relacionados ao seu coração, que é a maior causa de morte por difteria na segunda semana de infecção, tá? A neurite e as complicações renais. Bom? Outra doença que foi erradicada do Brasil em 1994 foi a poliomielite, mas que também está ameaçando voltar segundo o SUS, né? A poliomielite, ela também é conhecida como paralisia infantil. Então todas essas crianças aqui que você está vendo, essas crianças nasceram perfeitas, essas crianças nasceram normalmente, né? E ao decorrer da vida contraíram a poliomielite, que fez com que elas ficassem dessa maneira. Lembrando que poliomielite ela não tem cura, tá? Então, contrair poliomielite, o que a gente pode fazer são algumas fisioterapias para poder, no caso, não ficar com tanta deficiência, né? Mas ela não tem cura. Você vai ter você vai ter ela para o resto da sua vida. Inclusive aquelas crenças que os mais velhos têm, né, de que você não pode tomar café quente e ir para o vento, que você fica torto, ela está relacionada diretamente à poliomielite, né, porque a poliomielite ela começa a agir de uma semana para outra. Tinha crianças que numa semana estavam jogando bola, passava 20, 30 dias, depois daquilo essa criança já estava com as pernas ali numa posição que não seria normal. Então essa era a crença da poliomielite, né, de que a poliomielite, de que você não pode tomar café quente para o vento, que senão você fica torto. Está relacionado à poliomielite, viu, gente? Dentro das complicações, né, a gente tem aqui os sintomas: febre, garganta inchada, dor de cabeça, vômito, fadiga, dor nas costas, rigidez muscular, né, nos braços, nas pernas, falta de sensibilidade, e ela também causa meningite, que é uma inflamação da membrana que envolve o seu cérebro, tá bom? Tá aí a poliomielite também nos ameaça a voltar. Essa doença, o sarampo, ela foi erradicada em 2016. Só que o sarampo ela retornou, né? Por conta das pessoas não se vacinarem, o sarampo ele retornou para o nosso dia a dia. A gente tem casos de sarampo registrados aí em 2020, praticamente em todos os estados, tá bom? E o sarampo ela vai ser uma doença muito cruel com crianças,
porque ela causa pneumonia, infecção de ouvido, encefalite, ou seja, que é o inchaço do cérebro, e também causa inchaço do sistema nervoso da criança, aquela parte que fica dentro do crânio. E obviamente crianças, elas morrem por sarampo. O sarampo ele mata, tá? Bebês que contraem sarampos muito dificilmente vão conseguir sair sem nenhuma sequela, tá bom? Nos adultos ele causa pneumonia e na gestante pode causar parto prematuro, bebê com baixo peso e ainda por cima aborto. Sintomas de sarampo: febre acompanhada de tosse, irritação nos olhos, nariz escorrendo, entupido, falta de apetite e mal-estar intenso. Esse é o sarampo, e o sarampo já retornou para o Brasil, tá bom? Então é assim, pessoal. Então você tem diversas doenças que já retornou, né? Você tem doenças que não foram erradicadas ainda, mas que estão aumentando, igual o tétano. Inclusive, deixa a dica de pesquisa aí para vocês, do tétano, para você ver que doença terrível que é o tal do tétano, né? E agora nós também, além de estarmos lidando com essas doenças, que são doenças muito severas, nós temos aí também a Covid-19, né? Então estamos nós enfrentando mais uma vez o nosso distanciamento social, né? Então o que seria o nosso distanciamento social, né? O nosso lockdown seriam as medidas restritivas para que você não passe, para que você não contraia a doença através do contato humano, né? E então eu resolvi trazer no final dessa aula aqui também algumas informações do que a gente está enfrentando, porque o lockdown hoje em dia, querendo ou não, ele é fruto da desobediência de muitos cidadãos aí por aí, não é? Existe um distanciamento social, existe uma hierarquia nessas medidas aí em relação à Covid-19, que faz com que a gente, em determinado momento, se você seguir tantas recomendações, a gente não precisa passar por uma fase, por uma medida tão mais restritivas, digamos assim, né? Então tá aqui a hierarquia dessas medidas, a hierarquia do combate à Covid-19. Primeiro de tudo, a primeira medida de combate à Covid-19 é o distanciamento social, tá? O distanciamento social é uma coisa, né? E o isolamento é outra. Vamos ver aqui nesse slide. Então, beleza, o distanciamento. O que seria o distanciamento? O distanciamento é a medida que visa separar as pessoas, mantê-las distante do risco de transmissão. São medidas que geralmente são aplicadas para os indivíduos que não tiveram acesso à Covid-19, né? Então, ou seja, a gente vai se distanciar, você vai utilizar máscara, a gente vai manter a distância de 1 metro, a gente vai evitar pegar na mão, a gente vai evitar estar abraçando, né? Então isso é o distanciamento social. Ninguém pegou Covid, mas para a gente evitar que a gente transmita o Covid, a gente fica distante. Utiliza máscara, passa álcool em gel. Então são essas as medidas de distanciamento social. O distanciamento social é uma coisa e a quarentena é outra coisa. Geralmente a gente confunde, né? Porque, não, estou em distanciamento social, estou em quarentena. Não, a quarentena é o isolamento de indivíduos saudáveis pelo máximo de incubação da Covid-19. Então, ou seja, a partir do momento em que você teve contato com alguém que pegou Covid, então você entra em quarentena, que é o período de incubação do vírus, que é para ver se você vai desencadear algum sintoma, que esse período de incubação geralmente é de 14 dias, podendo ser um pouquinho menor ou um pouquinho maior também, depende do sistema imunológico da pessoa. Então, distanciamento. Você não pegou, não teve contato com ninguém, mas você evita estar entrando aí em locais que tem muita aglomeração, você utiliza sua máscara e tudo mais, né? A quarentena é quando você já teve contato com alguém que pegou Covid. Aí sim, você vai lá e vai entrar em quarentena durante o período de 14 dias e não 40, como o nome sugere. Quarentena não está relacionado ao número 40, está relacionado ao período em que você se isola, tá? O isolamento social é outra coisa. O isolamento é medida aplicada para os indivíduos que se testaram por Covid, né? Só que por enquanto essas pessoas não apresentaram sintomas, então, ou seja, são as pessoas assintomáticas. Só que essas pessoas que são assintomáticas, elas também elas também transmitem a Covid. Então, o que é o isolamento? Você contraiu a Covid-19, mas não teve nenhum sintoma. Então, você se isola, você deixa de ir aos locais,
você fica num quarto sozinho lá na sua casa, para que você não transmita o vírus para outra pessoa. Então, quarentena, qual que é a diferença da quarentena para o isolamento? Quarentena, você teve contato com quem pegou Covid e não sabe se você pegou ainda. Então, você fica em quarentena durante o período de incubação do vírus, você fica lá tranquilo na sua casa. O isolamento, você contraiu a doença, mas não tem sintomas, então você se isola para não transmitir mais essas doenças. Você fica distante das pessoas para não transmitir essa doença, bom? Já o lockdown já é um protocolo mais restritivo. O lockdown ele é aplicado quando as medidas de isolamento, quarentena e distanciamento não funcionaram. Então, ou seja, por desobediência da população, digamos assim, né? Por períodos que você não tem como impedir com que a população não tenha contato com as outras pessoas. Então, como por exemplo, época de eleições, né? Então, quando essas medidas de isolamento, de quarentena, elas falham, é aplicado o lockdown, porque o lockdown ele é uma medida de emergência, é um protocolo de emergência de bloqueio total. Então, ou seja, já que o isolamento não está funcionando, então a gente corta, a gente para de funcionar. A gente parou de funcionar o comércio e o pessoal vai ficar em casa. E esse ficar em casa que é o mais importante do lockdown, porque durante o período que a gente está em lockdown, empregos e mais empregos estão sendo sacrificados, né? Então não adianta nada se você está em lockdown, essas pessoas sacrificam o seu emprego, né? E as pessoas não param de sair, não param de fazer churrasquinho e tal. A ideia é que você fique em casa. Parou de ter comércio, parou tudo para você não ter que ir trabalhar, para você ficar em casa e evitar ali que você tenha contato com as massas que estão contaminadas. É muito utilizado o lockdown quando os leitos de UTI ultrapassam certa capacidade. Como, por exemplo, aqui em Aparecida de Goiânia, nós adotamos o lockdown porque os leitos de UTI ultrapassaram os 80%, né, de capacidade aí das pessoas, de atender as pessoas. Então, você imagina a quantidade de pessoas que não estão com Covid. Então, esse é o lockdown. Porém, o lockdown ainda não é a medida mais restritiva. A medida mais restritiva que nós teremos é o shutdown, que não foi utilizado no Brasil ainda. Algumas pessoas estão tentando trazer para cá, alguns governantes e tudo mais, mas o shutdown significa desligamento. Então, ou seja, para tudo mesmo, né? Inclusive serviços que são essenciais, como por exemplo, transporte, para farmácias, para supermercados. O shutdown é uma coisa, o lockdown é outra. Então o shutdown desliga tudo, tudo com as áreas que tiver maior incidência de Covid. Então beleza, se o Covid está sendo transmitido mais no ônibus, shutdown na área do transporte. Se o Covid está sendo transmitido mais pelo supermercado, shutdown na área dos supermercados. E aí vai seguindo, eles desligam tal área total, tá? Para que a incidência de Covid não seja mais um problema, não pare de transmitir ali naquela área de incidência. O shutdown muito utilizado, né, pelo mundo são o shutdown que é aplicado aos barzinhos, né? Como por exemplo, tem boate aí para fora que não funciona, o comércio está funcionando, mas a boate não funciona. Então desligou, né? Shutdown nas boates para não transmitir mais Covid. E o lockdown não, o lockdown ele seria o bloqueio total das atividades, mas com os serviços essenciais funcionando ainda. Ok? Beleza? Tudo certo, né, gente? Então vamos lá, gente, as nossas considerações finais. Tentei andar um pouquinho mais rápido aqui no final. Me desculpa se eu falei muito rápido aí as informações para você, porque acabou ficando muito extenso, né? E eu não queria me prolongar acima de 1 hora, né? Mas essa foi a nossa aula de hoje. Você está com alguma dúvida em relação ao conteúdo? Você pode entrar em contato com os telefones da Multiprofissões, que a gente vai estar lá pronto para te atender. Tá bom? Lembrando que a gente funciona todos os dias, das 8 da manhã até as 9 da noite. A gente está aberto aqui em horário normal, tá bom? Concluindo aqui então a nossa explicação, gente, né? Começamos a falar sobre a revolta da vacina, porque foi um período muito clássico da nossa história, um capítulo muito clássico da nossa história mesmo,
né, que serviu para ilustrar como é que está nos dias de hoje. Então você percebe que desde aquela época anterior, nós estamos enfrentando por doenças em condições ruins, em condições adversas, né, e em condições de falta de desinformação, em condições de contextos de informação diferente, né, e tudo mais. Então, a ideia da aula de hoje era exatamente ilustrar esses processos. Beleza? Então fica aqui o meu grande abraço para todos vocês. Até a próxima. Tomara que na próxima semana a gente já possa se ver. E eu vou estar aguardando todos vocês aqui na próxima aula presencial. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos vocês. E não se esqueçam das suas atividades. 6 questõezinhas no final para você responder e trazer para a gente ganhar frequência, viu?